Em Êxodo 1, falaremos sobre o início de uma nova era. Um povo que nasceu da promessa agora vive sob a sombra de um império. Mesmo no silêncio da escravidão, Deus continua presente. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Jacó, cada um com sua casa: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. José já estava no Egito. A semente da promessa, plantada anos antes, agora começava a germinar em solo estrangeiro, um testemunho vivo de que os planos de Deus transcendem geografias e gerações. Cada família era uma centelha de esperança, uma lembrança do pacto feito com seus antepassados. E morreram José, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e fortaleceram-se grandemente, e a terra se encheu deles. A perda daquela primeira geração não significou o fim da história. Pelo contrário, foi o início de uma explosão demográfica extraordinária. O que começou como um pequeno clã familiar transformou-se em uma nação robusta, espalhando-se pela terra de Gósen. A bênção divina era tão evidente que se tornava impossível de ignorar. Era a prova de que, mesmo em circunstâncias adversas, a fidelidade de Deus faz a vida florescer. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais poderoso e mais numeroso do que nós. A mudança no poder trouxe consigo uma mudança na percepção. A memória de José, o salvador do Egito, havia se desvanecido, substituída pelo medo. O novo faraó não via os hebreus como um povo abençoado, mas como uma ameaça interna, um poder crescente que poderia desafiar sua soberania. O medo é o solo fértil, onde a opressão lança suas raízes. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram para Faraó as cidades de Pitom e Ramessés. A resposta do Egito ao medo foi a escravidão. A política de opressão começou, transformando o povo livre em servos, forçando-os a construir cidades-armazéns para fortalecer o império. O suor e o sofrimento dos hebreus ergueram os monumentos do faraó, e a terra que antes os acolhera, agora se tornava sua prisão. O peso dos tijolos era o peso da injustiça, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, pelo que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aqui vemos um paradoxo divino. A tentativa de sufocar o povo de Israel teve o efeito contrário. Sob o chicote da opressão, eles não diminuíram, mas floresceram. Cada tentativa de esmagá-los apenas fortalecia sua resiliência e aumentava sua descendência. A bênção de Deus era mais forte que a maldição do faraó, e isso frustrava os opressores. A vida, alimentada por Deus, teimava em brotar no deserto do sofrimento. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, viva. Diante do fracasso da opressão, Faraó desce a um novo nível de crueldade. Ele ataca a própria fonte da vida, o nascimento. Seu decreto é um ato de genocídio calculado, visando eliminar o futuro de Israel ao ordenar a morte de todos os meninos. Ele coloca nas mãos de duas mulheres, as parteiras Sifrá e Puá, o poder sobre a vida e a morte, acreditando que seu poder real seria suficiente para garantir a obediência. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Neste momento de escuridão, surge um ato de coragem extraordinário. Sifrá e Puá, duas mulheres em uma posição vulnerável, fazem uma escolha. Elas se deparam com duas ordens conflitantes, a do rei mais poderoso da terra e a do rei do universo. E elas escolheram temer a Deus mais do que ao homem. Sua desobediência civil não foi um ato de rebeldia política, mas de profunda fé. Elas se recusaram a ser instrumentos da morte, e em vez disso,
se tornaram guardiãs da vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso? Elas responderam: As mulheres hebreias são mais vivas que as egípcias, e antes que venham as parteiras, já têm dado à luz. Confrontadas pelo faraó, as parteiras usam de sabedoria. Sua resposta é sagaz. Uma meia-verdade que desarma a ira do rei e protege tanto a elas mesmas quanto o povo. Elas não desafiam o faraó abertamente, mas sua explicação inteligente o deixa sem resposta. A sabedoria que vem de Deus é uma arma poderosa que pode confundir os planos dos tiranos mais astutos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo se multiplicou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. A fidelidade nunca passa despercebida por Deus. O ato de coragem de Sifrá e Puá foi recompensado. O texto diz que Deus lhes estabeleceu casas, o que significa que ele lhes deu suas próprias famílias, suas próprias descendências. Aquelas que protegeram a continuidade do povo de Israel receberam a bênção da continuidade em suas próprias vidas. Deus honra aqueles que o honram, e a obediência a ele, mesmo com grande risco, traz uma recompensa eterna. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todo filho que nascer, lançareis no rio, mas a toda filha guardareis com vida. Frustrado e enraivecido, Faraó eleva sua crueldade a um decreto público. O que antes era uma ordem secreta para as parteiras, agora se torna uma lei para todo o Egito. Ele transforma seus próprios cidadãos em agentes de seu genocídio, ordenando que todo menino hebreu seja lançado nas águas do Nilo. A escuridão parece ter vencido. O rio que dava vida ao Egito se tornaria um túmulo para os filhos da promessa. É o ponto mais baixo, o ápice da opressão. Mesmo nos dias mais sombrios, o Senhor permanece atento. Enquanto o Egito ergue muros de opressão, Deus prepara o caminho para a libertação. O clamor dos oprimidos sobe aos céus, e o Deus da promessa começa a mover sua mão. O decreto do faraó que visava destruir será exatamente o meio que Deus usará para salvar. Das mesmas águas da morte, ele erguerá um libertador. A noite está no seu momento mais escuro, mas é exatamente agora que a aurora da redenção começa a despontar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por Êxodo 1. Que a paz de Deus esteja com você.